Opa, beleza? Aqui quem fala é o Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo de aulinhas de Vue. Esse, o quarto episódio da série que eu vou mostrar sobre o life cycle dos componentes, né? Ou seja, o ciclo de vida de um componente dentro do Vue. Então, vamos lá. Primeiramente, vou mostrar aqui a partir dessa imagem aqui, que é feita pelo próprio Vue, né? Tá até no site do Vue, eu vou deixar o link da imagem aí, para mostrar que isso aqui dá para mostrar bem certinho como que funciona um ciclo de vida, né, de um componente, né? Ok, primeiramente, né, para criar, né, montar, né, o componente aqui, nós temos o, o comando, né, que ele usa. Esse aqui é o comando que ele usa para montar o app, né, que para montar este aqui, né, este app aqui, que ele está aqui no main, né. Então esse é o comando que ele usa para montar o app, mas qualquer componente, né, por baixo, ele também meio que usa esse comando. A gente só não escreve ele de fato, né, quando a gente importa ali, mas por baixo ele cria essas propriedades aqui. Então, depois que ele gera isso aqui para criar o componente, né, ele vai iniciar os eventos, né, desse componente, vai iniciar o lifecycle do componente. E ele vai executar um método chamado beforeCreate, que é um método que tu pode usar dentro do teu componente, para tipo, você executar alguma coisa, né. Então, vamos fazer por partezinhas aqui, né. Então, vamos fazer um beforeCreate aqui. Voltar aqui no nosso aula 2.view, né, que são das aulas passadas, que você não viu. Vou deixar o cardzinho, né, aparece no izinho ali, o cardzinho. Então, vamos lá. É só uma outra coisa que eu esqueci de falar. Eu aumentei o áudio do meu microfone, né, ali no OBS. Eu botei mais 10 decibéis. Eu não sei se tá bom. Quando eu testei ali, tava ok, né. Mas já, pra mim já tava ok antes já, né, mas algumas pessoas me falaram que tava meio baixo. Então, não sei. Vamos... Depois vocês dizem aí se ficou bom ou não. Se tem que aumentar mais, tem que abaixar, não sei. Então vamos lá. Before create, né? Vamos colocar o método aqui. Que before create, né? O que esse método vai fazer? Ele vai executar exatamente nessa parte aqui. Ou seja, antes dele criar o nosso componente, né? Ou seja, antes dele criar qualquer coisa no nosso componente. Ou seja, ele só iniciou. É a inicialização. Ou seja, no before create, a gente não tem acesso às informações do this, né? Lembra que a gente fazia assim, this, ponto, o ob, o text, né? Aqui ele não vai ter informação, ó. Até aqui no autocompletar do vetor ele vai aparecer o this e você vai conseguir selecionar, igual eu consegui fazer. Mas ele não vai ter informação. Ó, vou printar aqui para vocês verem aqui, ó. Que não teremos a informação aqui. Vou pintar o text, né, que é um opa beleza. Vou botar aqui só um before create pra gente conseguir ver certinho assim, né, o nosso console. Deixa eu ir aqui, pedir pra ele reiniciar aqui. E aqui, ó, before create undefined, porque no before create ele ainda não criou as nossas propriedades do nosso componente. Então, nenhuma variável que a gente setar, nenhum computer, nenhum at, nada. Ele não tem nada, ele está vazio, porque não criou nada ainda, né? Então, essa é um ponto importante, né, do before create, que ele não tem acesso às informações, porque ainda não está iniciado, né? Então, é assim que é o before create, né? Esse método, né, tu pode usar, tipo, tu quer setar por exemplo, um WebSocket. Se você usar um WebSocket, dá para setar, inicializar ele no beforeCreate, se você quiser. Mas dá para iniciar ele em outros também.
né? Mas essa é a única vez que eu usei um before create foi para iniciar um WebSocket, só para isso, né? Esses métodos, né, do lifecycle, eles são mais raros de se usar, né? Eu mesmo não costumo não usar esses métodos aqui. Então aqui é só uma aula só para mostrar, só para não ficar essa lacuna em branco aí. Então, ok. Bom, before create, estamos aqui. Vamos pro próximo, né? Depois do before create, aí ele vai iniciar as injections e a reatividade, né? Que daí sim, agora ele vai iniciar as variáveis, vai iniciar tudo certinho, né? Ou seja, todos os métodos, todas essas coisas aqui, aí ele já está iniciado. Ele já vai iniciar aqui no created, né? Então vamos, né? No create, né? Depois do before create, né? E depois que fizer isso aqui, ou seja, definiu todas as variáveis certinhas do nosso componente, né? No caso, o componente por baixo, dentro da JavaScript, ele virou um objeto, né? Então ele existe. Já a informação, ele vai executar o created, né? Então vamos lá, vamos criar o método aqui. Opa, esqueci o do vírgula aqui. Vou botar o created e vamos colocar exatamente igual aqui em cima, console.log. Vou copiar aqui, só para escrever mais rápido. Opa, aqui, né? E para vocês verem que aqui ele tem as informações, né? Aqui, ó, só eu botei o nome da variável, ele já apareceu aqui que é uma propriedade, então ele já autocompletou, né? Outras variáveis funcionam isso aqui também, ó. Então não precisa escrever this e ponto, você pode só botar o nome da variável que ele já autocompleta aqui para nós. Só apertar Enter, ok. E aqui, vamos voltar aqui. E aqui o created, ele printou o opa, beleza. Por quê? Já tem todas, como eu já expliquei, já tem todas as nossas propriedades aqui dentro do created, né? Então created tem acesso de fato ao this, o que o before create não tem, né? Então isso aí é o assim que é o created. Ok, vamos passar para o próximo aqui. Depois do created, o que é isso aqui? O REST template option. Isso aqui é uma outra forma de tu... Isso aqui ele vai falar sobre uma outra forma de criar um componente, né? Que em vez de você fazer um arquivo, né? Igual a gente fez aqui, né? Esse arquivinho aqui, né? Como eles dizem aqui embaixo, né? O single file component, né? Você tem um componente dentro de um arquivo só. Existe uma outra forma de você criar um componente, né? Que é a partir do código. Basicamente você vai escrever algumas linhas de código e dentro dessas linhas de código você já vai fazer, né, o seu componente, né? Mas ela normalmente não é usada. Ela foi uma das primeiras formas de criar um componente no Vue, né? Só depois que veio essa de você usar o componente arquivo. Então, isso aqui não precisa se importar muito, né? Porque a gente, isso aqui ele isso aqui é só ele mostrando exatamente como funciona, né? Por baixo, né? Para todos os modos, né? De componente, né? Então aqui, no caso, ele só vai compilar, né? Ou dessa outra forma, né? Usando o código direto, ou o nosso arquivinho aqui, né? Ou seja, ele vai compilar isso aqui numa render function, né? Basicamente. Ou seja, ele vai preparar isso aqui para o Vue conseguir colocar ele na tela, né? Vai compilar para ser colocar na tela. Aí, ok, depois que ele compilou, né, tudo bonitinho, ele vai gerar um before mount, né? Que exatamente temos o método aqui também. Eu não sei porque eu copiei ele, se eu tenho autocompletamento, tudo bem? Before mount, temos aqui este método, né? Esse método ele é executado depois que ele compilou,
mas o objeto ainda não está na tela, ou seja, não existe o acesso ao DOM, né? A página em si, né? Ou seja, o JavaScript ele não consegue acessar a página, né? Os elementos da tela, né? Porque não existe o elemento na tela. O elemento ainda não está na tela. Isso aqui é antes, né? Então qualquer coisa que vá mexer com com a parte visual, né? Se você for tentar acessar um elemento na tela, você não vai conseguir não vai conseguir em nenhum desses três, né? Porque ele ainda não existe na tela, né? Se você tentar, ele vai dar undefined, vai dar erro. Por quê? Não existe componente na tela. Aqui não existe nada, basicamente não existe nada. Aqui você já existe as informações, né? Você já existe a lógica, você já existe as variáveis, né? Aqui você só tem, né, a junção desses dois aqui. Então você já tem as variáveis, já tem todos os inits, mas você ainda não tem o componente na tela. Então não tem acesso aos componentes, né? De fato. Depois do before mount, o que ele vai fazer? Aí ele vai colocar o que ele compilou aqui na tela. Aí ele vai colocar o nosso elemento na tela aqui. Ele vai fazer o append ali pra div onde ele tem que ficar, né? Ou seja, vai colocar ele na tela. Depois disso, ele vai gerar o método mounted, ou seja, fez um mount, né, no nosso elemento. Esqueci de não botar a vírgula aqui, né? E aqui, vamos fazer igual os outros aqui, vou só copiar aqui para ser mais rápido, porque eu tenho preguiça de digitar. Então aqui, esse método, o que acontece? Ele é a junção de todos esses três, né? Mas ele já tem acesso aos elementos da tela, ou seja, ele tem acesso ao DOM, né? O JavaScript já consegue acessar os elementos da tela, ou seja, se você quiser pegar um elemento específico da tela, aqui você já consegue fazer. Nesses três você não consegue, porque ainda não existe o elemento na tela. E aqui o elemento já está criado na tela. Então existe já arte visual, ou seja, o usuário já começa a ver, né? Aqui o usuário ainda não viu, né, o nosso componente. Depois que ele é gerado, ele entra nesse loop aqui, né? Que é o loop quando as propriedades, né, as informações modificam, né? Porque, como já foi mostrado aqui nos what, no computer, nos métodos, todas essas propriedades aqui elas são bem alteráveis, né? E elas alteram, de acordo com como elas vão alterando, o view vai alterando as informações na tela, né? Igual aqui, ó, toda vez que eu aperto o botão, ele altera esse valor que está escrito aqui, né? Ou seja, ele tem que sempre ficar atualizando o nosso HTML, né? Porque isso aqui por baixo é um HTML, né? Vocês podem ver que aqui de fato é um HTMLzinho aqui, ó, né? Acho que até se eu... Opa! Apertei o botão errado. Até se eu apertar aqui vai estar escrito aqui, ó. Toda vez que eu apertar, ó, é como se ele mudasse essa string que está escrito aqui, ó, né? Que é de fato é isso que o view meio que faz, né? Ele pega esse HTML e fica alterando, né? E é isso aqui, é esse loop aqui. É que o Virtual DOM, né, ele vai ser renderizado, né? Então, que é esse troço de ele ficar trocando aqui toda vez que acontece uma alteração, né? E toda vez que acontece a alteração, ele executa mais outros dois métodos. O before update, que é antes dele fazer um update. Vamos botar ele aqui também. Ou seja, toda vez que ele tem que fazer um update na tela, né, ou seja, tem que renderizar ali, ele vai executar esse método, né, antes de fazer o update. Então, aqui, se por exemplo uma variável modificou, né,
aqui vai estar o estado anterior dela, porque ela ainda não foi modificada. O view detectou que ele tem que modificar, mas ele ainda não modificou nesse before update, né? E depois a gente vai ter o updated, que o updated é toda vez que ele vai fazer o update, né? Ele já fez, né, o update. Então aqui, se uma informação foi modificada, né? Aqui, se uma informação foi modificada, aqui nós teremos a versão final dessa alteração, né? E aqui nós temos a versão anterior dessa alteração. Antes da alteração, depois da alteração, né? E esses dois métodos são executados várias vezes, né? Que é o loopzinho aqui, né? Esses outros métodos aqui, né? Esses aqui, executado uma vez só, né? Uma vez só por componente. Claro, se o componente for recriado várias vezes, aí ok, ele vai executar mais de uma vez. Mas por padrão é uma vez só que ele executa isso aqui. Esses aqui, toda hora. Está executando toda hora esses métodos aqui, né? Depois, né, que ele já está montado, né, ou seja, já está na tela, ele está atualizando, né, pode ocorrer o unmount, né, que é, ou seja, o componente ele vai desaparecer da tela, ou seja, não é para esse componente estar mais na tela. Normalmente isso acontece quando tu de fato executa esse método aqui no componente, né, falando assim, ó, você não deve mais existir, né, ou seja, vai tirar da tela, ou quando você basicamente, por alguma coisa da lógica, remove o teu componente da tela, ou também quando você troca de tela, ou seja, o view tem que renderizar tudo, né? Porque o view ele funciona no quesito single page application, né? O que é o single page o single page application? Que é basicamente você pode até ter várias páginas no view, né? Você pode até ter várias páginas. Então, por que é uma página só? Porque, na verdade, o que o view faz? Ele só gera uma página, ou seja, você só tem uma página. Mas quando você vai para outra página, ele basicamente remove a página antiga e coloca a página nova. Isso é um single page application. A maioria dos frameworks, né, usam isso. O React usa isso. Acho que o Angular também deve usar uma coisa parecida com isso, que ele refaz a página, né? Mas é uma página só, né? Essas rotas são meio fictícias. Na verdade, essa rota não existe. Se você for configurar um servidor, essa rota não existe. Se tu tentar dar um get direto para essa rota no view, não existe. Ou seja, ele tem que sempre passar pelo index, né? Ou seja, quando você for configurar um servidor, você sempre vai voltar no HTML index ali para ele aparecer, né? Porque a rota de fato não existe, né? O view router que faz essa fake rota aí para nós. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o before mount. Já expliquei aqui. Botar ele aqui, né? Esqueci do ponto e vírgula, não, da vírgula. Tô já bloqueando com ponto e vírgula já. Tenho trauma de ponto e vírgula por causa do Java. Aí sempre me assombra o ponto e vírgula. Vamos botar o before mount aqui. E vamos botar o unmounted aqui também. Beleza. Vamos salvar aqui. E vamos abrir o console de novo aqui. Deixa eu só reiniciar para. E como vocês podem ver aqui, ó. Criou, executou uma vez, né? Before create, before mount, mounted. Ou seja, ele executa nessa ordem certinha aqui, que é a ordem que ele faz. Aí apertou, né? Ele printou ali, ó, o nosso método lá e fez antes de fazer o update, depois de fazer o update. Daí já está o nosso valor na tela. Qualquer informação, o reset, esse aqui também vai printar o negócio. Eu vou reiniciar aqui só para limpar. E agora, ó, quando eu mudar de página, pay, before mount, ele executa duas vezes isso aqui, né?
Ele não executou o... Ele não executou o mounted? Ah, tá, eu não... Ah, não, eu botei. Ah, eu esqueci de mudar o negócio aqui, eu sou burro. Deixa eu só dar um reload aqui. Pera aí, volta pra cá. Aí, before mount e o mounted. Ou seja, antes dele sair da tela e aqui ele já saiu da tela, porque mudou de página. O F5, ele não é... ele na verdade, ele executa, né, por baixo, mas como o F5 meio que é uma coisa do navegador, ele acaba quebrando no meio do processo, então não é 100% de chance que ele vai conseguir executar todo o código, porque o F5 ele meio que recarrega a página, né, então faz a desativar o código no meio do processo, né, então não é garantido que ele vai terminar o processo, provavelmente não vai terminar no F5. Quando você fecha a tela também é o mesmo esquema, né? Então não vai executar até o final aquilo ali. Ele pode começar a executar, mas não é garantido que ele vai executar tudo. Né? Então é isso aí. Né? 21 minutos. Vídeo 1. Acho esse foi o menor vídeo até agora, não sei. Acho que foi. Mas era uma coisa mais simples, né? Eu não fiz um código gigantesco aqui pra vocês. Né? Só expliquei aqui o life cycle, né? Eu nunca vi alguém explicando life cycle. Sempre você vai aprender o life cycle pesquisando no CodeView, né? Então, só expliquei essa coisa básica aqui, né? É isso aí. O que vocês acharam? Ficou bom? Ficou ruim? Meu microfone tá bom agora? Tá com um volume bom agora? Vocês acham que tem que botar mais, tem que botar menos? Né? Eu botei 10 decibéis ali no... Como é que é o nome? No OBS, né? Aí vocês dizem aí depois. Então, é isso aí. Valeu, falou!